Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto de cinética química e para que todos os conceitos que a gente já viu até agora, como determinar a ordem da reação, como determinar a concentração em função do tempo para reação de ordem 0, para reação de ordem 1, para que tudo fique aí mais claro, hoje eu vou resolver um exercício, beleza? Então, aqui é uma forma de como que esse assunto pode ser abordado em testes, em provas. Belezinha, galera? E se você quiser que eu resolva outros exercícios desse tema, é só você deixar aí nos comentários, porque a gente pode produzir mais vídeos sobre esse tema sim, combinado? Então bora lá resolver o exercício. E o exercício que eu vou resolver para vocês é o seguinte, ó, a cinética de decomposição da sacarose. Então tem aqui, ó, a fórmula da sacarose em meio aquoso, foi monitorado de acordo com os dados da tabela abaixo. Então, veja, aqui a gente tem, ó, a reação da sacarose em meio aquoso e a gente tem a decomposição dela como produto. Bom, e a gente tem essa tabelinha aqui. Nessa tabelinha a gente tem a relação de tempo e concentração. Então, em 0 minutos, ou seja, quando iniciou a reação, tinha ali uma quantidade de sacarose de 0,320 mol por litro. Assim como após 40 minutos, os reagentes, ainda mais nesse caso, eu estou falando de decomposição, né? Os reagentes diminuem a concentração em função do tempo. Então, após 40 minutos, aí a concentração de sacarose já era de 0,275 mol por litro. Após 80 minutos, 0,240 e assim por diante. Bom, a gente tem duas perguntas. Uma, determine a ordem de reação em relação à sacarose a partir da construção de um gráfico. Porque de bater o olho, eu não consigo definir se isso é uma reação de primeira ordem, de segunda ordem. Eu preciso determinar qual é a ordem de reação. Por quê? Bom, primeiro porque está pedindo e segundo porque calcule a concentração de sacarose após 7 horas de reação. Bom, para a gente conseguir definir qual é a concentração em função do tempo, o quanto eu tenho de reagente em função do tempo, eu preciso também definir qual é a ordem da reação. Porque a forma de eu calcular a concentração em função do tempo para uma reação de ordem 0 é uma. A forma de eu calcular a concentração em função do tempo de uma reação de ordem 1 é outra. Agora aqui eu estou fazendo um exercício, tipo, eu estou no escuro, eu não sei qual é a ordem de reação. Então, o que eu vou fazer primeiro é construir um gráfico para depois calcular a concentração após 7 horas. Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem a forma de calcular a concentração em função do tempo para uma reação de ordem 0. Aqui a gente tem como calcular para uma reação de ordem 1. Eu nem vou colocar aqui ordem 2 até para não poluir muito isso daqui. Vamos ver se ele se encaixa em uma dessas duas. Se não se encaixar, a gente vai lá para definir se é uma reação de ordem 0, 1 ou 2, belezinha? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é, de ordem 0, gente, é concentração em função do tempo direto aqui, olha. Então, o que acontece? Eu vou fazer um gráfico de tempo em função da concentração e vamos ver qual vai ser o resultado. Se eu fizer aqui um gráfico da concentração em função do tempo, fica dessa forma. Você tem este resultado aqui no gráfico, não me parece uma reta muito certinha, certo? Então, se fosse uma reação de ordem 0, teria que ser uma reta assim bem visível. Mas a gente vai fazer ali para a ordem 1 para ver se a gente consegue tirar essa dúvida. De qualquer forma, não me parece ser uma reta muito evidente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular como se fosse de primeira ordem. Para calcular como se fosse de primeira ordem, eu tenho que levar em consideração agora o ln da concentração. Professora, não sei de onde saíram essas fórmulas. Assistam aos nossos vídeos, que é a lei de velocidade integrada tanto para a ordem 0, quanto para a ordem 1, quanto para a ordem 2.
Então assistam a esses vídeos para vocês saberem de onde surgiram essas fórmulas. Vamos então calcular pelo logaritmo neperiano, ou seja, pelo ln da concentração de sacarose. Bom, então agora o que eu fiz? Eu peguei os valores de sacarose, aqui tá como A, mas tudo que a gente coloca como A, na verdade, é a concentração da sacarose, tá? Eu só coloquei como A aqui só para facilitar. Eu peguei aqui cada um desses valores de concentração e tirei o logaritmo neperiano, ou seja, fui lá na calculadora ln de 0,320, deu menos 1,139. Fui lá, tirei o ln de 0,275, deu menos 1,291. E aí, eu fiz um gráfico do logaritmo neperiano de cada uma dessas concentrações. Veja, quando eu faço o gráfico de ln, já dá uma cara de reta, certo? Então, se já dá uma cara de reta muito melhor do que dá aqui, então veja, esta não é uma reação de ordem zero, porque para ser uma reação de ordem zero, quando eu faço um gráfico de concentração versus tempo, já tem que dar uma reta, e aqui não deu. Agora, fiz pelo logaritmo neperiano, ou seja, tirando tudo por ln da concentração da sacarose. Dando uma reta assim, aí sim é uma reação de ordem 1. Uau! Bom, isso eu fiz pelo logaritmo neperiano e cheguei em uma reta, isso quer dizer que esta é uma reação de ordem 1. E se você pedir para inserir aqui, olha, a equação de reta, você vai chegar nesse valor e assim você consegue descobrir o valor de K. Por quê? ln de A aqui é o nosso Y, veja, é o que a gente coloca aqui no eixo Y. O T é o que a gente coloca aqui no eixo X, então ele é o X. E aqui, olha, esse B aqui nada mais é do que o ln da concentração inicial. Então, como aqui já deu um valor negativo, eu já posso colocar aqui, ó, menos 1,14. Veja que aqui já está arredondado, né? Mas eu posso usar até o 1,139, que é o valor de ln da concentração inicial. A gente viu lá na tabelinha. E aí? O valor de K aqui vai ser o menos 0,0036. Assim eu consigo achar, então, o valor da constante de velocidade. Professora, mas como que eu acho isso no gráfico? Nesse caso, a gente construiu um gráfico de tempo em função de ln da concentração de sacarose. Eu só pus o A aqui só para facilitar, mas é a concentração de sacarose. Bom, aí eu cheguei nesse gráfico, com aqueles dados eu cheguei nesse gráfico. Aqui você clica com a direita e pede para adicionar linha de tendência. Quando você pede para adicionar linha de tendência, você pode pedir para exibir a equação no gráfico e aí você também pode pedir para exibir o valor de R ao quadrado. Porque esse valor aqui, ó, quanto mais próximo de 1, significa que ela está mais linear possível. Quanto mais próximo de 1, mais comportamento de reta este gráfico vai ter. Então, assim você consegue definir qual é a equação de reta e achar o valor de K. E assim poder calcular o próximo item. Bom, agora que a gente já sabe que aqui se trata de uma reação de ordem 1, a gente também sabe que é esta formulinha que a gente tem que usar, porque é esta a forma em que a gente calcula a concentração em função do tempo de uma reação que é de primeira ordem ou de ordem 1. Então, a gente já extraiu esses valores lá do gráfico, então aqui eu só vou colocar na fórmula. Então, veja, a gente quer saber qual é a concentração da sacarose, ó, C2H 22O11, e isso se eu tiver aqui, olha, uma constante de velocidade de 0,036 vezes qual é o tempo, veja esse X aqui, ó, é o tempo, certo? Eu vejo que aqui tá em 7 horas. Como aqui está tudo em minuto, eu vou passar para minuto, tá? E o nosso gráfico foi em cima de minutos, então eu vou colocar aqui em minutos. Então eu tenho aqui, na verdade, 7 vezes 60.
Por quê? Porque são 7 horas vezes 60 minutos para a gente poder passar em minutos. Menos ln da concentração inicial. Aqui a própria função de reta já me dá, e eu tenho também, né, quando eu calculo ln disso, eu também já tenho esse valor de menos 1,139. Esse já é o ln, tá, gente? Eu não preciso tirar esse ln da função inicial. Então, eu tenho que a concentração... Eu vou colocar aqui, olha só, o C11. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar num valor de menos 1,512 menos 1,139, ou seja, igual a menos 2,651. Veja que é o ln. Se eu quero saber a concentração, o que eu preciso fazer? Então, a concentração de C12H22O11 vai ser igual a E de menos 2,651. Quando eu tiro o E de X aqui, é só eu ir lá na calculadora científica, colocar E de menos 2,651, eu chego num valor de concentração de 0,067. Tô falando de concentração, então é 0,067 mol por litro. Certo, galerinha? Será que ficou mais claro depois da resolução desse exercício? Eu espero que sim. Não esqueça de deixar nos comentários se realmente ficou mais claro, tá? E aproveita, já se inscreve, ativa o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilha o vídeo com os amigos, gente, para que ele também possa ajudar outras pessoas que tenham dúvidas a respeito de cinética química. Combinadinho? Até o próximo vídeo!